A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós iniciamos o nosso culto de adoração a Deus e pedimos para que o Senhor venha fazer-se presente no nosso meio, manifestar o seu poder, a sua graça sobre a nossa vida. E neste momento, eu quero convidar você a compartilhar este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que possamos ouvir e sentir Deus falar conosco nesta oportunidade, irmãos. É um momento em que o Senhor tem reservado para nós, para que possamos compartilhar a sua palavra. Momento difícil que a igreja passa, que a sociedade de um modo geral está passando, que o mundo está passando, mas é um momento onde você e eu temos de nos apegar a Deus, nos achegar ao Senhor. E eu quero fazer esta primeira oração juntamente com você e com sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, feche os vossos olhos e vamos falar com o Senhor em oração, e logo após nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados. Peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Neste momento, Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada. E esta palavra, meu Deus, que é santa, pura e perfeita, Senhor. Que esta palavra, meu Deus, venha falar conosco. Que esta palavra, Senhor, venha falar com os nossos irmãos e irmãs. Com os nossos amigos, com os nossos parentes, com todos, ó Senhor. Neste momento, meu Deus, eu oro em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo toque na nossa vida, toque na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, ó Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, meu Deus, nos cerca com os Teus cuidados, nos cerca com Tua graça e com Tua misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, que nada impeça a nossa comunhão contigo nesta noite, Senhor. Que toda ação maligna seja repreendida agora, que toda levante maligno caia por terra em nome de Jesus Cristo. Mas que o Teu Espírito Santo venha trazer alegria ao nosso coração. Venha trazer, meu Deus, renovo a nossa vida. E nós oramos também, meu Deus, traz um avivamento à vida da Tua igreja. Aviva a Tua obra, aviva o Teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos. Vamos à leitura da palavra de Deus. Está em Efésios capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 16, que nos diz assim a palavra de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Então, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos nesta noite compartilhar a palavra de Deus, baseada neste texto bíblico, exclusivamente no versículo 16, onde
o texto nos fala sobre o escudo da fé. E nós vivemos um momento em que somos surpreendidos por notícias de todos os lados, sejam com pessoas próximas de nós ou não. Em alguns momentos, algumas informações nos trazem lágrimas, nos trazem comoção. Outros momentos, as informações nos trazem alegria, choro de alegria, regozijo. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: o Senhor da igreja, o Senhor da glória, Jesus Cristo, Ele está cuidando de cada um dos seus. Ele está cuidando da minha família, Ele está cuidando da sua família. E nesta oportunidade, meus irmãos, nós devemos manter-nos firmes no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, nesta oportunidade, ele conclama a sua igreja. Ele nos chama, ele chama a mim e a você. E ele disse: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É somente em Deus que nós nos fortalecemos. Nós, como igreja do Senhor, não podemos, em momento algum, queremos nos fortalecer na nossa intelectualidade, no nosso dinheiro, no nosso conhecimento, seja ele na área que for, mas nós nos fortalecemos para vencer e lutar contra as hostes espirituais do mal. Este fortalecimento é no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E o apóstolo Paulo, nesta carta, no versículo 16, ele diz para nós que nós devemos usar o escudo da fé. E muitas são as situações, como eu disse na minha primeira fala, que nos causa pânico. E nesses momentos nós, irmãos, temos a nítida impressão de que o pior poderá acontecer se Deus não intervir. Quantas e quantas das vezes, meus amados irmãos, você olha na Bíblia Sagrada e você vai ver Deus vindo na direção do seu povo, na direção do povo escolhido por Ele, interferindo, dando livramento, Deus dando vitória, Deus curando, Deus restaurando, Deus mostrando o caminho, Deus direcionando, Deus falando através dos seus profetas: vai por este caminho, anda por este caminho. E nós também, meus amados irmãos, não somos diferentes. O apóstolo Pedro diz para nós que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o sacerdote real, a nação santa, o povo exclusivo do Senhor, qual Ele comprou, não com prata ou ouro ou com outro qualquer objeto corruptível, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E é por isso que Paulo vai dizer isso para nós: escudo da fé. Se fosse da vontade do inimigo das nossas almas, ele destruiria todos os cristãos de uma só vez. E não há dúvida de que ele faria isso. Mas a Bíblia diz para nós, irmãos, que ele tem o seu raio de ação limitado por Deus. E este inimigo das nossas almas, que tentam nos destruir e lança sobre nós os seus dardos inflamáveis, e que nós devemos estar fortalecidos no Senhor para vencer. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, diz a Bíblia que ele era o anjo de luz, o príncipe que entre as pedras esfogueadas ele andava, até que chegou o momento em que achou-se pecado no seu coração, e ele foi expulso dos céus, e não tem mais oportunidade de redenção e de salvação para ele.
E é por isso que ele luta todos os dias para tentar tirar o maior número de pessoas dos caminhos do Senhor, lançando as suas setas, lançando as suas ofertas, lançando diante do homem, da mulher, da família, para desvirtuar dos caminhos do Senhor. Mas, neste momento, nós temos cravado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, o ensinamento da palavra de Deus, e a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. E ele, o inimigo das nossas almas, o inimigo do povo de Deus, ele tenta nos derrubar todos os dias. Na Idade Média, um dos reformadores declarou que ele, o diabo, é como vive arrastando uma grande corrente. E isso significa dizer que ele, em seu raio de ação, ele é absolutamente controlado por Deus. Quando lá no livro de Jó, no capítulo 1, quando ele aparece diante do Senhor, e ele tem todo aquele diálogo com Deus, ou Deus tem aquele diálogo com ele, melhor dizendo, Deus dá uma ordem, e Deus diz para ele, ó, você faça isso e isso, mas não faça isso. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos e nós estamos marcados com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro. E nós devemos usar o escudo da fé e vivermos as promessas de Deus. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo além do que nós possamos carregar. Nós vivemos uma luta, uma batalha todos os dias, mas Paulo diz isso em Romanos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E neste texto bíblico, de Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 16, pelos quais nós fizemos a leitura, nós devemos empunhar o escudo da fé para neutralizar qualquer malignidade sugerida pelo inimigo. E eu quero, nesta oportunidade, conversar com você, em primeiro lugar, sobre o escudo da fé. Permite uma proteção completa. Este é, na lista que Paulo faz de Efésios capítulo 6, o quarto elemento da armadura celestial, onde Paulo, como nós já falamos em outras oportunidades, quando ele estava preso em Roma, ele escreve esta carta, onde ele está cercado pela escolta dos soldados romanos, e ele olha para aquela vestidura, para aquela indumentária daquele soldado, e ele começa a descrever na vida dos cristãos, e aqui ele chega embraçando o escudo da fé. É uma peça que é colocada à frente dos lutadores. Se você já assistiu filmes de época, você já deve ter observado, os gladiadores usavam sempre um escudo para o proteger no momento da batalha. E Paulo está descrevendo este escudo como escudo da nossa fé. E estamos diante de mais uma dessas armas de defesa. E ela nós precisamos colocar à nossa frente. Que é o que fazemos quando nós exercemos pela fé, pela confiança na pessoa de Deus e na sua palavra. Em algumas traduções bíblicas diz a expressão embraçando sempre, tomando sobretudo, empunhando sempre, levem sempre. Por isso, não é algo que você usa e deixa guardado em casa, mas você tem que levar sempre. Você tem que estar sempre com esta armadura de proteção na tua vida. Por isso que quando Paulo usou a figura do soldado com a sua indumentária descrevendo, ele entendia e ele compreendia que o soldado não se separava desta peça. Na literalidade, nas lutas, nas caminhadas, nas batalhas. E nós, como cristãos, nós também devemos
não separarmos desta peça. Em todas as coisas devemos tomar sempre a fé. E isso quer dizer, meus amados irmãos, acima de tudo, para sermos vitoriosos. E nesta vitória nós dependemos totalmente de Deus. Nós não vencemos por nós mesmos, mas é na dependência de Deus. Tem um fato no Antigo Testamento em que você conhece bem o relato, está lá no livro de Juízes, no período de Gideão, quando Deus o chama para ser o libertador de Israel diante dos opressores que estavam oprimindo Israel. Deus vai dizer para ele, 32 mil homens é muito, diz para aqueles que têm medo, voltem para casa. E a Bíblia diz que dos 32, 22 mil voltam para a sua casa, para a sua tenda, para a sua família. Deus, numa outra oportunidade, diz para ele, 10 mil é muita gente. Faz uma prova. Levem eles à beira d'água. E aqueles que se abaixarem para beber, coloquem à parte. Mas aquele que levar a mão à boca, esse coloquem à parte também. E a Bíblia diz, você conhece a história, que daqueles 32 mil sobrou 300. E aí quando você vai na sequência do texto, no momento da batalha, eles não estavam usando nenhuma espada, nenhum escudo, literalmente falando, mas eles tinham a dependência de Deus. E naquela oportunidade diz a Bíblia que Deus desbaratou os inimigos de Israel e dando vitória a Gideão e aos seus 300 homens. Então nós precisamos viver dependente do Senhor. Tem um hino que cantamos, irmãos, que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então você e eu, nós somos chamados para viver estas duas frases deste hino. Porque Deus está fazendo em favor do seu povo. Ele está fazendo em nosso favor. Por isso que o apóstolo Paulo declara para nós que com o escudo da fé podemos eliminar e neutralizar todos os dardos inflamáveis do maligno. Isso quer dizer, em outras palavras, que Deus cerca e protege completamente a nossa vida. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Esse escudo divino é capaz de neutralizar, irmãos, pensamentos perturbadores. Eu quero te fazer uma pergunta nesta oportunidade. Como que está a tua vida? Quais são os pensamentos que têm vindo à tua mente? Nós pensamos em frações de segundo em diversos assuntos. E muitas das vezes, em muitos momentos, esses assuntos assuntos que perturbam. Mas você deve, como diz Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. E aí no final do versículo ele diz, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática. Devemos pensar naquilo que é correto, naquilo que é nobre, naquilo que for puro, naquilo que for amável, tudo que for de boa fama. E ele diz, se há alguma coisa de excelente, isso ocupe o vosso pensamento. Em muitos momentos, cada um de nós, cada família, vive dentro de uma dinâmica diferente. Mas em muitos momentos nós somos tomados pela incredulidade. E muitas das vezes nós precisamos orar e dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós sentimos falta de contentamento, tentações de todos os tipos, dúvida, desânimo, tristeza, tristeza sem razão, medo, rebeldia. Além dessas setas que o inimigo lança contra nós, ele ainda tenta introduzir heresias e criar divisões para prejudicar a unidade da sua igreja.
Quantas heresias não têm tentado entrar no meio da igreja para separar e para dividir? Mas se você estiver firme na palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, você não vai ser levado por ventos de doutrina, porque você veste o escudo da fé, que é uma peça de proteção completa. Mas também queremos, em segundo lugar, a importância da fé na batalha espiritual. A fé, neste caso, é descrito como um escudo que empunhamos para defender dos ataques do inimigo. Essa fé nos foi dada no momento da salvação. Quando cremos em Jesus Cristo, quando Ele perdoou os nossos pecados e nos garantiu a salvação, quando Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ou se o teu nome ainda não está escrito no livro da vida, este é o momento de você aceitar Jesus. E Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, porque a Bíblia diz para nós, irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 8, o texto nos diz assim, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, e é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Você e eu, amados irmãos, não fomos salvos pelas obras, mas pela fé. E uma vez salvo pela fé, nós devemos praticar as boas obras. E o apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, no versículo 8 e 9, ele nos diz da seguinte forma, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele diz assim, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria agora indivisível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando crescemos espiritualmente e quando nós desenvolvemos e fortalecemos a nossa fé. A fé em questão, em destaque, é quando nós cremos, quando nós acreditamos em Cristo, quando nós o confiamos de todo o coração e quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Quando a capacidade não está nos nossos méritos, mas está nos méritos que vêm do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, no momento da batalha espiritual, não sei qual é a batalha espiritual que você tem enfrentado nesses últimos dias, mas o escudo da fé, ele deve ser objeto da nossa vida. Devemos, no momento da batalha espiritual, crer em seu amor grande e na bondade que Ele tem para cada um de nós. Deus, Ele é um Deus bondoso, amoroso. Nós devemos crer nesta bondade. E esta bondade, ela passa por Deus ter entregado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Quando Paulo diz lá em Romanos, sendo nós ainda pecadores. E na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho por propiciação pelos nossos pecados. Sempre. Este amor é o amor perfeito e nós devemos nos agarrar nele. Há momentos na nossa vida, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, em que encontramos batalhas, em que enfrentamos batalha. Há momento em que você divide esta dificuldade com os outros irmãos. No momento de oração, Deus intervém. Mas há momento na tua vida, na minha vida, em que é eu e Deus que tem que entrar nesta batalha e vencer.
Porque Deus, Ele entregou o seu Filho por propiciação pelos nossos pecados. Sempre que desejamos o nosso bem, quando Ele quer nos corrigir, mas é por puro amor. Ele ama, Ele repreende e disciplina a todos quanto Ele ama. Este amor dele é maravilhoso. Devemos sempre crer que Ele ama todos igualmente, sem acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele me ama, Ele te ama. Da mesma forma que Ele ama o europeu, Ele ama o asiático, o africano, o americano. Deus, Ele ama sem fazer acepção de pessoas. Nós é que somos tentados, nós somos levados pela influência do meio e muitas das vezes nós fazemos acepção de pessoas. Mas Deus não. Devemos crer na fidelidade e capacidade de Deus, ou seja, que Ele é fiel às suas promessas, que não muda com o tempo ou com a cultura. O que Deus prometeu, a promessa de Deus que veio para a tua vida um dia, ela vai se cumprir. É uma batalha espiritual travada que você trava, mas ela vai se cumprir. Além de fiel, Deus também é capaz de, sobretudo e sobre todos, devemos crer, fazer infinitamente. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Deus é Ele que nos protege, ou seja, devemos crer que o próprio Deus é o nosso escudo de proteção, pois assim a Bíblia o apresenta. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é o escudo para os que nele confiam. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Mas, nesta oportunidade, meus irmãos, em terceiro lugar, embraçando diariamente o escudo da fé. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, confere no texto, para não sermos enganados na leitura do texto. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: estejam alertas e vigiem. Se lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: fortaleçam-se na força do seu poder, no Senhor, na força do seu poder. Aqui ele está dizendo para nós: estejam sempre alerta. E isso Jesus Cristo já falava muito antes de Paulo escrever esta carta. E isso nós já encontramos muito antes do Novo Testamento. No Antigo Testamento você vai encontrar os soldados, os reis, nas batalhas, nas guerras, sempre alerta. Mas Deus está dizendo algo não somente físico, mas espiritual. Ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes firmes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A igreja de Jesus Cristo espalhada pelo mundo, anunciando o Evangelho, em determinados lugares do mundo está passando por lutas, por batalhas, mas eles não deixam de estar com o escudo da fé. Porque o leão, o inimigo, a Bíblia diz aqui, Pedro disse, o inimigo ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se Pedro usou a figura do leão que está ao nosso derredor, rugindo, tentando nos tragar, o leão da tribo de Judá está ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo e nos fazendo caminhar, seguir em frente. Ele está
O inimigo das nossas almas está rugindo, mas o leão da tribo de Judá está ao nosso lado, nos guardando. As setas inflamadas dele de acusação, de dúvida. A Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. É por isso que ele diz, Pedro diz aqui para nós, fiquem alertas e vigiem. E é por isso que Paulo vai dizer para nós, eu volto lá em Efésios 6, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Acusação, dúvida e medo. Será que nós, ou a pergunta melhor dizendo, a colocação é, nós temos dúvida, nós duvidamos algumas vezes, nós temos medo. Será que na sua caminhada você já não duvidou se Deus estava presente ou não para defender a sua família? Ou no momento que você clamou a Deus pelo milagre, pela cura, pela restauração, pela libertação de um filho, pela libertação de um pai, você não passou pela dúvida de dizer, será que Deus vai ouvir a minha oração? Ou você, diante de um diagnóstico de um médico, você não ficou com medo e você levou pela ansiedade, pelo lado do medo, pelo pensamento e pensar sempre que o resultado vai ser contrário do que a sua expectativa. O inimigo que está rugindo ao nosso derredor, ele lança essas acusações, essas setas inflamadas em nós, mentiras, heresias, como eu disse na segunda parte, e outras coisas igualmente destrutivas que tentam nos amedrontar, causar confusão mental de todo tipo de opressão espiritual. E aqui é um ponto onde muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos filhos, filhas, o enfrentam e entra neste estado de confusão mental e entra numa depressão e muitos são levados a tirar-lhes a vida. Mas a palavra de Deus nos recomenda nesta noite que você precisa vestir-se da armadura de Deus e fortalecer no Senhor e na força do seu poder para resistir firmes na fé. Nossa comunhão com Deus cria esta resistência contra o inimigo da nossa alma. Já diz Tiago lá no capítulo 5, versículo 7, na carta do apóstolo Tiago. Se você estiver com a sua Bíblia, faça a leitura junto comigo. Ele diz aqui, portanto, meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. A nossa vida, ela passa por estes momentos, mas Tiago diz que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Crescermos espiritualmente, crescermos no conhecimento da palavra, das verdades bíblicas, da nossa posição em Cristo. Exercemos a nossa autoridade que Cristo deu por nós, mas sermos pacientes e esperar. O Senhor vai vir. O Senhor da igreja virá buscar o seu povo. E exercemos também a autoridade sobre as hostes malignas. O escritor Lucas, do seu evangelho, no capítulo 10, no versículo 19, ele diz para nós: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano algum. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Cristo nos deu, irmãos, poder para pisar
a autoridade no nome de Jesus. Não é o poder no meu nome, não é no poder no teu nome, mas é no nome de Jesus Cristo. Para vencermos as hostes do maligno. E tem alguns momentos na nossa vida, na tua família, que você precisa exercer esta autoridade. E você precisa tomar esta posição no mundo espiritual, dentro da tua casa, e exercer a autoridade que Cristo dá no nome dele a você. E conseguimos, por meio de uma vida de consagração pessoal e absoluta e sincera com Deus. Porque a Bíblia diz que cremos com o coração, que é a sede da verdade, da vontade, da razão e do sentimento. Mas a visão natural pode roubar a nossa fé. Pode nos prender naquilo que é aparente. Nós estamos, a nossa geração é uma geração que crê naquilo que vê, naquilo que é aparente. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter fé naquilo que não vemos. Você não tem visto Deus se manifestar diante de você como uma pessoa. Você não tem visto um anjo. Talvez eu esteja falando para alguém que já passou por esta magnífica experiência. Eu não passei ainda, mas eu tenho a certeza que o Senhor está do meu lado. Então, caminhando um pouco mais, nós não podemos deixar ser levados pelos ventos de doutrinas, por todos os ventos, como a onda do mar que é balançada de um lado para o outro, e quando ela bate na praia ela já se dissolve. Nós precisamos estar embraçados diariamente com o escudo da fé. E deste modo, nós prosseguimos. E deste modo, nós caminhamos. E deste modo, nós precisamos subjugar a nossa vontade, sacrificar a nossa carne. A Bíblia diz que nós lutamos contra a carne, contra a nossa carne, o Espírito luta contra a carne, e ambos se opõem, mas o Espírito Santo tem que vencer a nossa vontade carnal. E para prosseguirmos e subjugar a nossa própria vontade, é fazer um compromisso com Deus todos os dias. Paulo diz para nós, irmãos, que o que é para ele fazer, ele não faz. Que é para ele o bem, que é para ele fazer, ele não faz. Mas o mal que não é para ele fazer, este ele faz. Se Paulo, que a Bíblia diz para nós que falou isso, imagine nós. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Cristo, nós neutralizamos as flechas incendiárias do maligno. Está escrito que o cristão deve viver pela fé. Isso porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé nós não agradamos ao Senhor. A vitória da igreja está garantida se a nossa fé estiver alicerçada somente em Jesus Cristo. Na batalha espiritual que enfrentamos, nas lutas que enfrentamos, se você estiver preso, ou você exercer a sua fé somente quando tudo estiver bem, quando tudo estiver bom, e no momento difícil, no momento de dor, onde está a tua fé? Devemos crer que entre nós e o inimigo das nossas almas está o Senhor, nos protegendo, vencendo o leão da tribo de Judá, como eu disse antes. Mantemos firmes na presença de Deus, dando bom testemunho, derrotamos os dardos inflamáveis do maligno. Vivemos a fé cada dia. Vivemos o hoje como se Cristo viesse hoje para nos buscar. Desse modo, deste fato, fortalecemos em Deus por meio deste compromisso com Ele.
fonte da nossa fé, escudo da fé, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu quero, neste momento, concluir para nós orar, irmãos. Como vimos, Deus, ele é o objeto da nossa fé. Ele é nosso escudo e proteção. Ele te protege. Ele é o escudo que protege a sua família, o seu dia a dia. Mais uma semana iniciou. Mais um ciclo já está em curso. Encerramos um ontem no pôr do sol e iniciamos outro. E o que te espera neste novo ciclo semanal? Muitos exerceram a sua atividade de trabalho no dia de hoje, no dia 26 do 10, do 26 do 7 de 2020. Desculpa. Mas muitos vão iniciar o seu ciclo de atividade de trabalho depois que o dia clarear amanhã. E por 5 dias você vai exercer a sua atividade. Você não sabe o que te espera, o que vai acontecer com você. Mas se você estiver guardado em Deus, confiante no Senhor, Ele vai te proteger. Ele faz isso todos os dias. Ele nos convida, a você que serve a Ele, a você que diz assim: escreve o meu nome no livro da vida. E a você que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, Ele está te convidando. Fortaleçam-se na força do Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder estarem firmes. Somente em Jesus Cristo nós o venceremos. Não é uma vitória de conquistas de bens materiais, mas é uma vitória da salvação da vida eterna. Tudo o que não provém de Deus tenta minar a nossa fé. Mas Deus, Ele está lá no trono de glória, no alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías lá no capítulo 6. Ele olha para cada um de nós. Talvez você olhe para você, para o que você é, ou para o que você foi e é hoje. E talvez você não se valoriza a si mesmo. Mas você tem que ter a certeza de que o Senhor está olhando para você e Ele está velando por você. Porque toda mentira que é lançada contra você para tentar te fazer afastar de Deus, Deus está monitorando e te protegendo. Nada acontece na nossa vida, na nossa família, sem a permissão de Deus. O Senhor, em suas promessas, no Senhor e nas suas promessas, estamos protegidos, vestindo mais uma peça da armadura de Deus, o escudo da fé. Neste mês, nós falamos sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz e o escudo da fé. Então, meus irmãos e irmãs, vistam toda a armadura de Deus. Amém? Vamos orar? Você, onde você estiver neste momento, se possível for, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Amado Deus, soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Neste momento, meu Deus, nós chegamos ao final da nossa mensagem, desta palavra que o Senhor ministrou sobre nós e que o Senhor nos deu a missão e a responsabilidade de transmitir ao teu povo. Aplique esta palavra na vida de cada um dos teus filhos e filhas, meu Deus. Em nome de Jesus. Sabemos que a luta é grande, sabemos que a batalha é travada, mas temos a certeza, Senhor. A vitória é certa em nome de Jesus. As lágrimas vêm, derramamos lágrimas, choramos, mas o Senhor vem e acolhe as nossas lágrimas, o guarda no odre, enxuga de nós
o rosto molhado. Traz renovo na nossa vida, avivamento na nossa família, cura, restauração, libertação, transformação. Cura, libertação e transformação na vida dos irmãos e irmãs. Mas o teu nome é exaltado e glorificado. Por isso, meu Deus, acrescenta a nossa fé todos os dias, em nome de Jesus. Eu oro neste momento, meu Deus, por cada família da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC, os quais o Senhor nos dá a responsabilidade e a nobre missão de estarmos pastoreando, onde nesta semana, dia 28/7/2020, completamos um ano. Abençoa a vida dos teus filhos e filhas, ó Senhor. Cuida deles, aqueles que estão enfermos, aqueles que passou por um momento de enfermidade nesses últimos meses. Manifesta o teu poder curando por completo, dando a cura, a libertação, a transformação, o renovo na fé e a fé sendo acrescentada, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Senhor. Cremos em ti, meu Pai. Confiamos em ti, Senhor. Nos ajude, meu Deus. Nos dê a tua bênção. Nos dê uma semana abençoada para cada família da igreja, meu Pai. Que os teus filhos nesta semana sejam poderosamente abençoados por ti, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, meus amados irmãos e irmãs. Que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que nos assistiram até aqui, que você compartilhe este vídeo, como eu falei lá no início, com seus amigos, com seus familiares, e não deixe de falar com Deus em oração, não deixe de orar, não deixe de clamar ao Senhor. Nós encerramos em nome de Jesus e oramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.